Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para contarmos algumas histórias, para falarmos do amor de Deus. E hoje eu tenho uma história muito legal que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, isso mesmo, no Evangelho de João. E vai falar sobre um homem chamado Nicodemos que queria muito conhecer Jesus. Ele era muito curioso, ele tinha algumas questões que ele queria saber. Então, nosso versículo de hoje está lá em João, capítulo 3, verso 3, que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá de novo comigo, repetir? Ninguém, fala aí, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, versículo 3. Isso mesmo, crianças. Então, João vai falar que existia um homem chamado Nicodemos, que era um homem da lei, né, que conhecia a lei, e que ele ouviu falar da fama de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus pregava com autoridade, que Jesus fazia alguns milagres. Então, Nicodemos, ali, ele viu a Jesus e ele queria conversar pessoalmente com Jesus. Mas ele tinha medo do que as pessoas iriam pensar. Ele tinha medo porque Jesus estava sendo perseguido, rejeitado, as pessoas queriam prender Jesus. Então Nicodemos, com vergonha, com medo, ele vai de noite, crianças, isso mesmo, de noite escondidinho, quando todo mundo está quieto em suas casas, ele sai então de noite e vai ter com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele bem sabia quem era Jesus. O seu coração já queimava, já ardia, porque ele chegou para Jesus e falou assim: mestre. Então ele sabia que Jesus era o mestre. Ele já sentia no seu coração quem era Jesus. E ele lhe pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus? E Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica pensando e fala assim: mas mestre, como eu já velho, posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Impossível. Então Jesus fala para ele que aquele que é carne, nasce da carne, é carne. Aquele que nasce do Espírito, é Espírito. O que Jesus quis falar com isso? Ele quis dizer para ele que nós temos dois nascimentos. Nós temos o nosso nascimento natural, quando a mamãe ali passa pelo processo do parto e saímos da barriga da mamãe. E nós temos também um outro momento, que é o nascimento do Espírito. E como acontece isso? Quando a vida de Deus entra dentro do nosso coração, nós nascemos de novo. Nós precisamos passar por esse processo. E o Senhor fala assim para ele: olha, Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Você ouve o barulho do vento, mas você não sabe para onde ele vai nem de onde ele vem. Assim é o que nasce do Espírito. Crianças, vocês já ouviram falar na história da lagarta? Da sua transformação? Então, chama-se o processo de metamorfose. Vocês sabem que a lagarta, ela é um bichinho feio, não é? Às vezes, quando encostamos nele, a nossa pele queima. É um bichinho assim, meio rejeitado, as pessoas não gostam muito de lagarta. Eu tenho amigas minhas que até desmaiam quando vê uma lagarta. Então, a lagarta, ela passa por um processo de mudança, de transformação, sabia? Que a lagarta chega um certo período que ela, sabe o que acontece com ela, crianças? Ela entra, olha, ela entra dentro de um casulo e ali a lagarta, ela fica ali naquele casulo, guardadinha, escondidinha, ó, por um certo tempo. Mas de repente, depois de um certo tempo, o que acontece com aquela lagarta? Ela vira uma
linda borboleta, isso mesmo, crianças. A lagarta, então, ela vira uma linda borboleta. Assim também acontece com o nosso coração. O nosso coração, antes de conhecermos a Jesus, era um coração feio, sujo, não é? A gente fazia umas coisas feias, mentia para os colegas, brigava, falava palavrão. Isso mesmo. Brigava, batia, fazia um monte, contava tanta mentira, fazia umas coisas assim. O nosso coração era assim, igual o da lagarta, feio. Mas quando a vida de Deus entrou dentro do nosso coração, o que é que aconteceu? Nós passamos por um processo que também se chama metamorfose, um processo, só que o nosso chama metanoia, ó, aqui ó, mudança de mente, mudança de mente. Mentia? Não minto mais. Xingava? Não xingo mais. Brigava? Não brigo mais. Roubava algumas coisas? Não faço isso mais. Então, quando a vida de Deus entra no nosso coração, o que é que acontece? Nós também nos transformamos como uma linda borboleta, livres. Livres na presença do Senhor, livres para voar, livres para viver a vida de Deus. Não é legal? É isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Quantos aqui querem hoje nascer de novo? Eu quero nascer de novo. Eu quero ter a vida de Deus em mim, a semente de Deus em mim. Para que eu possa viver de uma forma linda e maravilhosa na presença de Deus. Quem entendeu a história? Crianças, essa é só a parte 1. Eu vou continuar essa história na próxima semana. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e nós vamos agora cantar uma musiquinha. Eu convido você para cantar comigo a história de um homenzinho muito torto e quando ele conheceu a palavra de Deus, a sua vida foi endireitada. Vamos lá? Todo mundo? Eu convido você a levantar do seu sofá e ó, dançar comigo. Vamos lá. Levanta aí do seu sofá, criança. Vamos. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Havia um homenzinho torto, torta, torto. Sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, torta, torto. Sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. É isso aí, criança, ó. Todo aquele que nasce de novo, que a vida de Deus está nele, ele é livre para dançar, livre para se alegrar na presença do Senhor. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fica com Deus.